Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Ainda de pé, abre a sua Bíblia por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios depois de Romanos. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz o seguinte: todos acharam, irmãos? Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Oremos mais uma vez pela leitura da palavra. Senhor, obrigado pela leitura da tua santa palavra, que o Senhor preservou até hoje para nós conhecermos as tuas maravilhas através dos séculos, Pai. Os teus atos, Jesus, na terra, como homem e como Deus. Conhecemos, Senhor Deus, os milagres, conhecemos os mistérios da salvação, os mistérios do céu, conhecemos um pouquinho do céu através dos homens que foram arrebatados até o céu, Pai, como João, ele nos falou, Senhor Deus, ali em revelação, aquilo que o Senhor mostrou para ele no céu, Senhor Deus, que convinha a nós sabermos, ó Pai, o que nos espera, Senhor, e um pouco da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor Deus, venha entrar nos nossos corações, criar raízes e possa, Senhor Deus, fazer morada em nossos corações, ó Pai. Que possamos botar em prática, Senhor, possamos viver essa palavra que será sendo ministrada hoje, que esta noite. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha guiar, Senhor Deus, o meu coração, o meu falar, Senhor Deus, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, Senhor Deus, o meu tato. Venha guiar, Senhor, a mim por completo, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, Senhor, a falar aquilo conforme a necessidade da Tua igreja, Senhor. Me usa, Senhor, eis-me aqui, Senhor, como um vaso em Tuas mãos, Senhor. Prepara o coração da Tua igreja e cada um possa receber daquilo do Senhor que o Senhor tem preparado para cada um aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Aleluia. Irmãos, é bom estarmos aqui na casa de Deus, amém? É bom pregar a palavra, eu amo pregar a palavra de Deus, os irmãos sabem disso. Né? Eu amo estudar a palavra de Deus, né? Sempre que eu tenho oportunidade eu procuro estudar muito, discutir com a minha esposa diversas vezes para comprar um teste de computador bem grande, para poder pôr um monte de Bíblia aberta, livro aberto, né? Quando fosse estudar, conseguir convencer ela em nome de Jesus a comprar um desk que é um L assim, de vidro. Quem for lá em casa já sabe, é um L, faz assim, depois faz assim, dá uma volta, eu vou com a cadeira de roda, faço assim, para cá, para lá, para computador, Bíblia aqui, livro ali, enciclopédia aqui. Então quando eu vou preparar uma palavra para trazer para a igreja, meu desk fica cheio, você glorifica o Senhor, porque antes o meu desk era menor que isso aqui, irmão, cabia a Bíblia, o teclado e olho lá, né? Jesus escutou a minha oração, amém? Então eu amo trazer a palavra de Deus, ao mesmo tempo, irmãos, tenho um temor. Na hora de subir aqui a bexiga enche, a perna começa a tremer, acontece muitas coisas, amém? Só não dá mais para ir ao banheiro para xixi, mas então sem segurar aqui. Mas assim, o nervoso é pela responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Aleluia. Para os corações daqueles que a recebem, né? Jesus, certa vez, ele disse, estava uma multidão diante dele, e ele falou o seguinte: como posso comparar o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear.
saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho. E veio uma ave logo comeu aquela semente. Outra semente caiu no meio das pedras. E logo ela se secou, né? Começou a crescer a plantinha e já se secou. A outra caiu no meio dos espinhos. Os espinhos começaram a sufocá-la. Com o tempo ela murchou e não cresceu mais. E teve semente que caiu em terra boa. Amém. Amém, irmãos? Amém. A semente é a palavra de Deus. Quantos são aqui terra boa aqui no nome de Jesus? Amém. Amém? Amém. E aí no final Jesus falou o seguinte: e aquela que cai em terra boa, multiplica 30, 60 e a 100 por um. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aquele que é terra boa faz discípulos para Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 é um versículo que eu gosto muito. E sempre estou lendo, né? Sempre também o nosso presbítero Elon da Cruz com a nossa irmã Roberta, quando eles trazem missões aqui, esse versículo eles sempre usam também, né? Sempre lembro. E fala algo que é muito interessante. Portanto, meus irmãos, isso aqui é Paulo dizendo: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Tudo que nós fazemos para Deus, tudo aquilo que nós nos esforçamos, que nós, damos sangue, Jesus vê todas essas coisas, irmãos. Tem um versículo que eu lembrei agora, que eu não preparei para trazer, porque eu não tinha preparado isso, mas o Espírito Santo me lembrou que Deus, quando nós fazemos isso para Deus, algo para Deus, fazemos a obra de Deus, Deus tem isso como uma dívida para conosco. Depois eu posso achar esse versículo e trazer para os irmãos depois, amém? Mas como se Deus tem como uma dívida, sabe, pastor? Nós fazemos uma obra para Ele, sabe, né? Nós fazemos por amor, né, irmãos? Não somos ninguém para fazer a obra do Senhor, mas Deus toma isso como uma dívida. Vai entender isso, né, irmãos? Deus nos abençoa, amém? Amém. Deus nos galardoa. Deus, Ele nos fortalece nos momentos de angústia, nos momentos difíceis, né? E não é vão. Quero te dizer que o seu trabalho não é vão no Senhor, amém? Eu gostaria de intitular essa mensagem como Anônimos de Deus. Você pode repetir comigo? Anônimos de Deus. Mais uma vez, 1, 2, 3 e Anônimos de Deus. Diga para o seu irmão assim, ó, você é um anônimo de Deus. Tá certo que tem alguns surfistas famosos aqui, né, irmãos? Mas quando você trabalha na obra do Senhor, você é anônimo de Deus, amém? Por que anônimos de Deus? Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos, porque nós vemos grandes, homens de Deus, pastores conhecidos, missionários, cantores famosíssimos, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Outro dia eu estava na Ross, estava tocando uma música que explodiu, que é um coreano também, cantor famoso, que depois na Ross cantando uma música coreana, que estranho, né? Uma música meio. Depois foi procurar saber, era um famoso que estourou assim, também está no YouTube também, não sei quantos milhões de views. E tem famosos para tudo quanto é tipo, irmãos, na área profissional, tantas na música, na arquitetura, tem famosos de tudo quanto é tipo. Tem famosos, homens de Deus famosos, mulheres famosas de Deus também, mas também tem muito mais anônimos de Deus, que carregam uma obra nas costas, irmãos, Nós vemos tal pastor que é tal famoso e tal, tem tantas igrejas, mal as pessoas sabem que tem tantos anônimos que carregam ali o ministério para aquele pastor. Aquele pastor toma as decisões, mas quem toma a obra ali e paga o preço mesmo é os anônimos, irmãos. É as mulheres que oram, pastor? É os homens ali que evangelizam. O pastor pode estar na rua evangelizando, não, irmãos. O pastor vai lá e prega só na igreja lá, ou viaja para ele sair pregando. Mas é os anônimos, irmãos, que carregam a igreja nas costas, através do Espírito Santo de Deus. Amém. Então fala para o seu irmão assim, você é um anônimo de Deus. Nós vemos na Bíblia, irmãos, diversos anônimos que fizeram coisas maravilhosas. Deus levantou muitas pessoas, irmãos, que não eram conhecidos, pessoas que não eram... Obrigado. A bexiga está cheia, mas que é água. E nós vemos homens que começaram como anônimos. Depois Deus os engrandeceu, E tem muitos anônimos que Deus não deixou nem saber o nome deles na Bíblia. Não fala o nome deles. Eles fizeram grandes coisas, fizeram proezas,
foram usados por Deus para falar com reis. Você vê em 1 Reis, capítulo 13, se não me engano, que tem um profeta que a Bíblia não fala o nome dele, fala que certo profeta estava em Judá e o Espírito Santo falou para ele: vai até Samaria e profetiza sobre Jeroboão, se não me engano. Aí esse profeta foi lá, os irmãos conhecem a história, provavelmente é uma passagem meio que bem conhecida, que Deus falou assim: ó, não volte pelo caminho que você está indo, né? Não volte para Judá, você está indo para Samaria, mas não volte pelo meu caminho, vá por um caminho e volte por outro. E no final lá o profeta, né, falou a palavra de Deus para o rei e voltou pelo caminho, que ele, né, uma parte do caminho que ele foi. E acontece que o profeta morreu, mas ele fez assim o que Deus falou para ele fazer, mas ele foi um anônimo, que Deus chamou para cumprir uma missão ali, né? E uma missão muito grande, porque Jeroboão foi um rei que trouxe muita idolatria e muita coisa ruim para Israel. E muitos reis depois dele imitaram a fé de Jeroboão, a idolatria de Jeroboão. Amém? Nós vemos diversos, eu vou falar sobre alguns anônimos aqui. Talvez você vai se identificar com ele, né, ou com ela. Né? E o primeiro que eu gostaria de falar é sobre Ananias. Não é o Ananias de Safira, de Atos capítulo 5, se não me engano. É o Ananias de Damasco, aquele que Deus... Vamos lá, Atos capítulo 9, por gentileza. Todos acharam, irmãos? Aqui fala sobre a conversão de Paulo, né? Que ele era Saulo, os irmãos conhecem que ele era fariseu e lutava contra a igreja do Senhor Jesus, né? Pegava os cristãos, né? Batia neles, lançava eles nas prisões. E ele pegou cartas dos sacerdotes, né? Dos principais sacerdotes ali, dos fariseus, para ir a Damasco, para prender os cristãos ali que estavam em Damasco. Damasco, quem não sabe, não faz parte de Israel. Alguém sabe de onde fazia parte de Damasco? De que país? De que? Síria. Amém? Era Síria. Damasco era Síria. Então ele estava indo para a Síria, cidade de Damasco, que era a capital da Síria na época, tá? E chegando no meio do caminho, pertinho da cidade, os irmãos conhecem que Jesus apareceu para ele, né? Um grande resplendor ali. E ele caiu, né? Ficou cego e falou: quem é, Senhor? E ele falou: quem? Eu sou Jesus, né? Porque você está lutando contra a igreja, né? Duro é lutar contra os... Vamos lá, aqui contra os aguilhões. Aí no versículo 5 Jesus fala assim: eu sou Jesus. No versículo 6 diz o seguinte, de capítulo 9, né? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor. Quem é o Senhor, irmãos? Jesus, né? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões ali, né, que estavam com ele, os soldados, pegaram ele ali, levaram ele, né, até uma certa casa lá. Aí no versículo 10 fala sobre Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. O Senhor quem quer, irmãos? Jesus. Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Até aqui. Se você analisar o texto, eu parei, fiquei analisando o texto de cima para baixo, de braço para cima, e eu percebi algo super interessante, que quando Jesus apareceu para Ananias em visão, querido, ele falou assim: Ananias. Ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Como se ele já tivesse tido experiências com o Senhor já. Ele não ficou tremendo, como nós vemos em diversas partes das Escrituras, pessoas que tinham visão com o anjo, ou com o Senhor Jesus mesmo, as pessoas ficavam tremendo: quem é esse? Que nem Paulo, ele não tinha experiência com o Senhor Jesus. E entre outros servos, né, ficava com medo. Ele: não, eis-me aqui, Senhor. Ele parece que ele tinha, não posso afirmar que ele tinha experiência com o Senhor, ele tinha intimidade com o Senhor. Né? Ele era anônimo, ele não era o pastor da igreja de Damasco, ele não era o principal, ele não era aquele, ele era um simples servo, um discípulo em Damasco. Mas ele tinha intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Amém? Deus quer usar anônimos, irmãos.
Mas os anônimos têm que ter intimidade com Jesus. É verdade. Os anônimos têm que ter intimidade diária. Sabe o que é diária? Diariamente com o Senhor, né? Tem intimidade, está surfando, está lá glorificando a Jesus. Está no mall, as mulheres aí, está lá glorificando a Jesus, falando com o Senhor, falando sozinho, né? Que nem a criança aí fala, tem uns amigos, amigo invisível, né? Não tem as crianças que têm amigo invisível, né? É igualzinho você anda na rua falando com o Senhor Jesus, irmãos. Às vezes você vê um mendigo falando sozinho na rua, né? Tá endemoniado ali, mas nós falando com o Senhor Jesus. É com o Senhor Jesus todo o tempo, intimidade, né? Buscando. Jesus, eu não sou nada, não sou ninguém, quem sou eu para... Jesus não vai aparecer para mim em visão, Jesus não vai fazer isso, não vai se chegar tanto a mim. Irmão, não tem, Jesus não faz diferença entre homem e mulher. Amém? Se você é pastor, se você só vem na igreja, lógico que o pastor vai buscar mais, vai ter mais intimidade com Jesus. Deus pode também se mostrar mais a ele porque ele está buscando mais, sim, porque tem várias passagens nas escrituras que diz o seguinte, Romanos 12, se não me engano, fala o seguinte, que seja segundo a fé que Deus deposita para cada um. Então Deus, ele separa a fé diferente para cada um. Um tem mais fé do que o outro, um vai buscar Jesus, a Deus, mais do que o outro. Um vai ter mais fé, o outro vai duvidar mais, sabe? Lá tem, e logo em seguida fala assim, que o dom de profecia seja segundo a fé. Então você não pode pegar os dois são profetas e um profetiza mais do que o outro tem mais fé do que o outro. Não, por quê? Porque seja segundo a fé. Se o pastor tem um dom de profecia e a irmã tem um dom de profecia, ele não pode chegar para a irmã e esperar que ela venha ter ser usada no mesmo patamar que o pastor, porque ela pode não ter a mesma fé que o pastor. E muitas vezes nós julgamos esse tipo de coisa, né? Se é profeta, tem que né, ser igual ao outro, né? Um tem que ser igual ao outro. Mas não, tem medidas de fé. Tem aquele famoso versículo, né? Que Deus é poderoso para fazer abundante mais do que podemos pedir, pensar e imaginar, não é? Só que a parte final do versículo, o mesmo versículo, ninguém lembra, que seja segundo o poder que em vós opera. Segundo o poder que em vós opera. Então Deus vai fazer mais segundo a sua fé. Deus vai fazer mais segundo a sua intimidade. Graus de intimidade, graus de fé, graus de busca. Amém? Amém. Josefina, eu tenho uma fé pequena, eu tenho um grau pequeno. Nada impede que o seu grau venha aumentar. Nada impede que a sua fé venha aumentar. Amém? Nós temos que buscar mais. Temos que ser mais íntimos com o Senhor. Amém? Não é só olhar, tal pessoa, ai meu Deus do céu, é cheio do Espírito Santo, quero ser que nem ela. Você está buscando para ser que nem ela? Ou ser mais espiritual do que ela? Né? Tinha um rapaz lá no Brasil que eu lembro que, rapaz, era fogo puro na igreja que eu ia, né? E muitos jovens falavam, eu também era jovem da época, também não sou jovem, glória a Deus. Mas eu era adolescente, entendeu? E eu estava com os outros adolescentes e alguns adolescentes comentavam, poxa, eu queria ser que nem tal fulano. Tal fulano. Começava o louvor na igreja, o fogo pegava a palavra, que seja, ele saia na igreja correndo assim, dando glória a Deus, né? Com a mão estendida para os irmãos, abençoando os irmãos, falando em línguas e glorificando a Deus. Aí alguns jovens queriam ser que nem ele, mas aí, buscar? Tem que buscar. Tem que buscar. Né? Coloca um propósito de oração, coloca propósito de busca. Eu, quando me converti, comecei na igreja, irmãos, eu falo isso com todo o temor de Deus, com humildade. Eu buscava, irmão. Era que nem o pastor, eu queria buscar Deus no trabalho, ia no banheiro lá orar, fazer jejum. Eu buscava Deus, irmãos. Ia em vigília, toda a programação da igreja eu estava lá. Eu queria mais de Deus, porque quanto mais eu conhecia, mais ele se mostrava a mim. Quanto mais eu buscava, mais ele vinha de encontro a mim. Quanto mais eu orava mais vezes durante o dia, eu orava mais tempo na manhã, ou mais tempo à noite, whatever que seja o seu tempo de oração. Quanto mais eu acrescentava, ele também acrescentava a mim a intimidade. Entendeu? E eu ia tendo mais experiências com o Senhor. Então, se você quer ser mais espiritual, quer ter mais intimidade com Deus, tem que buscar mais. Amém, irmãos? Amém. E Jesus vai te usando segundo a sua fé. Você vai crescendo na graça e conhecimento, Jesus vai te usando mais, vai te usando mais. No anonimato, mas você vai junto com a igreja marchando e levando a obra do Senhor. Amém? Amém. Ele tinha intimidade. Ananias fala: eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus fala: e disse o Senhor: levanta-te
e vai à rua direita, a rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas, por um homem chamado Tarso, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Amém, irmãos? Amém. Deus não chamou aqui o Pedro para pôr a mão sobre Paulo. Deus não chamou o apóstolo João, o apóstolo Tiago para vir lá de Jerusalém para, pôr a mão sobre ele. Deus usou um anônimo, irmãos. E Deus ainda continua usando os anônimos. Amém. Deus ainda continua curando através dos anônimos. Jesus ainda continua agindo na vida de muitas pessoas que não conhecem a Ele, através dos anônimos. Quantos podem dizer que eis-me aqui, Senhor? Usa-me, Senhor. Aleluia. Deus quer te usar mais, irmãos. Amém? Deus quer te usar nesse anonimato aí, ó. Eu queria ser quem está o pastor. Começa no anonimato. Começa no pouco. Se Deus tiver de te exaltar e te tornar um pastor, um missionário que seja, é no pouco que tem que começar. Deus quer te usar. Fala para você, irmão, assim, você é anônimo de Deus. No versículo 13, aleluia. Ele respondeu a Ananias: Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aí começa falando com Jesus naturalmente, pequeno. Olha o jeito que está falando com Jesus. Ele não está falando, Senhor que está no céu, Jesus que morreu na cruz, não sei o que, aquela linguagem. Ele falou assim: Senhor, eu tenho ouvido desse homem, Senhor. Olha a intimidade dele. Sabe, irmãos? Intimidade como vocês falando sempre com Jesus, irmãos. Jesus quer que você converse com Ele. Amém. Jesus quer que você converse com Ele. Eu sempre falo isso às vezes no grupo de louvor. Eu falo o seguinte: nós temos a mania de orar, falar. Nas suas orações, dá um tempinho de falar e fique em silêncio, vê se o Senhor fala com você também. Oração, você pegar a raiz da oração, é uma conversa de vai e volta, os amigos conversam, o marido e a esposa conversam, Dá um tempinho para o Espírito Santo falar com você também. Coloca em prática isso. Eu tenho colocado em prática na minha vida há um tempo já. E fala para você que o Senhor fala. Amém. É verdade. Ele ainda fala com os anônimos que buscam a Ele. Amém, irmãos? Amém. Eu não estou falando que Ele fala somente para falar profecia, para falar aquilo que você fala para os outros. Não, Ele fala com você como amigo. Ele quer principalmente, número 1, intimidade com você. Depois, se tiver uma palavra para você levar para alguém, um conforto para um irmão que está triste, um conforto que o irmão está precisando, ou falar para você dar um dinheiro, uma oferta, ou o que seja, ele vai fazer. Mas primeiro é intimidade. Você e Deus. Você e Jesus. Diariamente, sem esperar receber nenhuma profecia, sem esperar nenhuma visão grandiosa, sem esperar, sabe assim, intimidade sem interesse. Sabe assim, irmãos? Jesus está procurando essas pessoas, irmãos. Amém? Amém. Ele falando assim, sabe como é que com intimidade, simples, sem aquela, como fala? Protocolo, sabe, Como se ele tivesse ali, fosse só mais uma vez falando com Jesus, Aí no versículo 13 mesmo, 13... Quantos males tem feito aos teus servos? Aí no 14 aqui, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. É o primeiro lugar que nós vemos aqui, irmãos, que um anônimo, sem ser um líder ou um apóstolo da igreja, que impôs a mão sobre alguém e ele recebeu o Espírito Santo.
A Bíblia nos diz que Felipe saiu, né, de Jerusalém diante da perseguição ali e foi para Samaria e começou a pregar e muitas pessoas se converteram. Só que ele mandou chamar Pedro e João para irem lá. Quando eles chegaram, eles como líderes imporam as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo. Ele aqui é anônimo, irmãos. Pois, irmãos, sobre o apóstolo Paulo, irmãos. Um anônimo colocou a mão sobre o apóstolo Paulo e ele recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Deus quer te usar na tua pequenez, irmãos. Deus quer te usar para salvar almas, para fazer diferença em muitas das pessoas. Você está no seu trabalho, ninguém te conhece lá, mas seu patrão está passando mal. Fala, posso orar pelo senhor? Tem alguém lá que está passando mal? Posso orar por você? Ah, Josefina, minha mulher está doente, não sei o que é. Posso fazer uma oração pela sua mulher? Deus vai te usar assim, irmãos. No trabalho, na escola, você vai levar o seu filho na escola, a professora lá está triste, aí você tem intimidade com ela, se for está triste, meu marido quer me deixar. Ora, vai por ela. Onde quer que você vai, irmãos? Faça uma oração, peça para fazer uma oração, deixe que o Senhor faz o resto. Amém? Deixa Deus te usar, vamos ser anônimos usados por Deus em nome de Jesus. Com a simplicidade, mas com o poder e glória do Senhor Jesus agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos. Não é só famoso que faz milagre, não. Em nome de Jesus. Os anônimos são mais usados que os famosos. Amém? Amém? Lembra agora de um exemplo que o pastor citou há muito tempo atrás aqui na igreja, que um certo pastor famoso na América do Sul. O pastor pode me ajudar a corrigir alguma parte, que eu lembrei agora. Se não me engano, na Bolívia ou algum lugar da América do Sul. E esse pastor tinha uma igreja gigantesca, muitas pessoas vinham, porque muitas pessoas eram curadas naquela igreja. Então as pessoas ficavam escutando e iam lá procurar cura, que nem iam até Jesus. E esse pastor lá orava e as pessoas eram curadas refletindo. E todo mundo, uau, o pastor foi convidado para pregar no exterior, veio aqui para a América, pregou e ninguém foi curado. Ele falou, meu Deus, que isso? Deus, eu prego lá na igreja, eu oro, os enfermos são curados, os paralíticos saem andando, o cego enxerga, né? Milagres acontecem, o câncer é curado. Ele falou, por que, Deus? Aí Deus revelou, não é você, filho, que tem um dom de cura, é a velhinha ficar no fundo da igreja orando com a mão levantada. Um anônimo, irmão. Um anônimo, irmão. Você anônimo, você pode ser usado por Deus. Só basta você querer ser mais usado. Quantos querem aqui ser mais usados por Deus, irmãos? Aleluia! É no anonimato que Deus faz um milagre, irmãos. É no anonimato que Deus usa e faz um milagre acontecer. Amém. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus quer usar os anônimos que estejam à disposição. Como Ananias diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantos crentes há na face da terra, irmãos, que são como Jonas, fujão. E tem diversas as desculpas. De Jonas a desculpa foi quem? Os ninivitas, porque ele odiava os ninivitas. Porque os ninivitas, eles eram da Síria, e eles conquistaram Israel um pouco antes do tempo de Jonas, e eles judiaram muito os israelitas, sem dó e sem misericórdia. Então Jonas não gostava, odiava os ninivitas, por isso que ele não quis ir lá. Muitos hoje, a desculpa é a pessoa que Deus deu a palavra para ele dar para ela, um conforto. Ah, naquela pessoa não, fala sério. Outra desculpa é a mensagem. Eu vou falar isso para aquela pessoa. Eu vou falar para a irmã Carmen, que é uma mulher de santa de Deus, que ela para ela se consertar. Quem sou eu? Que mensagem é essa? Eu vou falar não. Irmão, se Deus deu uma mensagem, independente para quem seja, é a mensagem de Deus. Você não conhece o coração, só Deus conhece o coração. E só Deus sabe da palavra que aquela pessoa está precisando. Só um exemplo, tá, irmã Carmen? Qual a desculpa nós temos dado para Deus? Falando tanto de Jonas, ah, Jonas foi um fujão, Jonas foi um fujão. Nós fazemos muitas vezes o mesmo. Deus manda nós falarmos para uma pessoa, nós ficamos fugindo, fazendo vista grossa, dando diversas desculpas. Ah, no Havaí não tem isso. Tem, irmão, Deus sabe de todas as coisas. Não posso falar que, no Havaí não tem isso, tem outras igrejas. Aqui não. Deus sabe se tem ou não. Se Deus colocou no meu coração para colocar esse tópico aqui, por que deve ter?
E eu posso me policiar também isso, né? Se Deus mandou uma coisa para você falar para alguém, irmãos, fala em nome de Jesus. Depois que acontece alguma coisa ruim e você não falou, você fala, ai meu Deus, por que eu não falei? Aí vai ficar aqui no seu coração pro resto da sua vida. Me fez lembrar agora a passagem de Ezequiel. Se não me engano, pastor, me ajuda a falar. É no começo de Ezequiel, porque quando Deus estava chamando Ezequiel. E Deus falou o seguinte para Ezequiel: Ezequiel, tu és atalaia na casa de Israel. Vamos talvez com essa passagem. Se eu disser para você, ao ímpio, vai lá, diz ao ímpio ele se converter. E se ele não se converter, você está bem, você falou a palavra, minha palavra. Agora, se você não falar, o sangue dele vai ser cobrado de suas mãos. Se eu falar ao justo, vai lá e se conserte no teu caminho, e você falar e o justo se consertar, né? Uma multidão de pecados foi perdoada ali, e você livrou aquele justo da morte. E você livrou o sangue dele da sua mão. Mas se eu falar, vai falar para o justo, para ele se consertar, e você não falar, e o justo, no seu caminho errado, que está indo para o lugar errado, e se ele perecer, eu cobrarei de ti o sangue dele. Meu Deus. Ah, Jesus, essa passagem foi para Ezequiel somente. Será, irmãos? Será que o Espírito Santo falando no nosso coração, falando, nós não obedecemos? Será que Deus não vai cobrar de nós? Será que aqueles discípulos que faziam maravilhas, Jesus falou assim, aparta de mim que eu não os conheço? Será que eles obedeceram a voz do Senhor? Faziam milagre em nome de Jesus, maravilhas. Eles eram servos, mas Jesus, irmãos, eles escutaram de Jesus: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço. Meu Deus, que Deus nos livre de escutar isso de Jesus, irmãos. Não é verdade? Que Jesus nos livre, meu Deus amado, irmãos. Amém? Deixa Deus te usar, irmãos. Ah, não sei se é de Deus a palavra. Fala em nome de Jesus. Fala assim, ó, irmão, eu não tenho certeza de Deus, mas estou sentindo o coração. Estou te falando. Estou te falando aí, ó. O irmão vai entender. Agora, se você tem certeza, fala com de Deus, com autoridade em nome de Jesus. Se não tem certeza, fala que você não tem certeza. Não é vergonha, é humildade isso. Amém? Certa vez um irmão chegou em mim e falou o seguinte: ah, Josefran, eu sei que fala a Deus para mim ser usado e tal, mas é difícil não se profecia para mim. Eu estava no meu trabalho e eu pensei assim, poxa, o meu patrão veio estar aqui. E meu patrão, e 2 segundos depois ele entrou naquela porta. E eu fiquei assim, uau, que estranho. 3 segundos depois veio à minha mente que meu patrão poderia ter um acidente e que Deus ia dar um livramento para ele. E eu pensei comigo, essa coisa é minha, e não falei. Eu falei, irmão, meu Deus do céu, você tem que falar. Mesmo que você fale assim, eu não tenho certeza de Deus, mas fala. Se acontecer o livramento, ele vai ver que você falou, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Agora, se você não fala, aconteceu o livramento, Deus é um livramento realmente. Depois você vai chegar de profeta, depois você... Lembrei aquela música lá. Depois que a onça é morta, todo mundo quer ser o caçador. Ai, Jesus. Dinheiro de obra feita, né? Amém, irmãos? Amém. Depois ele vai ficar em dúvida se foi de Deus mesmo ou não, porque você chegou depois. Tá com dúvida? Fala assim, eu tenho dúvida, mas vem aqui, Amém, irmãos? Fala para você, irmão, deixa Deus te usar, rapaz. Mata a onça antes. Mata a onça. Aleluia. Que nós possamos falar como Samuel, né, irmãos? Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém? Abre 2 Reis, por gentileza. Nós vamos falar sobre outro anônimo aqui. Na verdade é um anônima. Segunda Reis, capítulo 5.
acharam? Segundo Reis? Versículo 1, para que os irmãos possam entender porque eles estão aí. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Diga comigo, leproso. Leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a menina, E disse a menina à sua senhora: tomara que o meu senhor, quem era Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém? A menina disse para a mulher de Naamã, se Naamã estivesse diante do profeta lá, Eliseu, Eliseu ia orar a Deus e Deus ia curar essa lepra de Naamã. A Bíblia nos diz, irmãos, que a mulher de Naamã falou para ele, e ele foi lá, irmãos, foi curado, encurtando a história, ele foi lá e foi curado pelo profeta Eliseu, mas ele não teria ido se não fosse essa menina, essa anônima aqui, que nem fala o nome dela. Se ela não tivesse colocado na brecha, se ela não tivesse se disposto a ajudar, a dizer que Deus poderia fazer essa grande obra, essa cura. O que nós aprendemos com isso? Que não importa onde você esteja, ela foi levada como escrava, irmãos. Ela estava numa situação que ela não queria estar. Ela estava longe da família dela, longe do povo dela, mas nem por isso ela deixou de falar do Deus dela. Amém. Às vezes você está num trabalho que você não gosta, que você está fazendo o que você não gosta de fazer, com pessoas que você não gosta, mas isso não é um impedimento para você falar o que Jesus pode fazer na vida de alguém ali. É verdade. É verdade. Amém? Amém? Você pode estar numa situação que você não está entendendo, não está gostando, problema financeiro, problema espiritual, problema emocional, o que seja, mas isso não impede de falar o que Jesus pode fazer. Essa menina aqui, ela não ficou com medo. Imagina só, fala assim, o grande Naamã da Síria, imagina só, irmãos, falando que era um homem grandioso ali, e ela não ficou com medo, e falou assim, se ele estivesse diante do profeta de Deus lá, Deus poderia curar ele, mesmo com medo. Por quê? Porque se pessoas escravas ou escravos tivessem de já a palavra, a uma certa autoridade, ou uma mulher da autoridade, desse tipo de coisa, irmãos, era perigosíssimo. Fala do rei, do general Naamã. E ela se colocou na brecha, amém? Ela falou para a senhora dela. Não sabemos quanto tempo ela planejou para falar, não sabemos quanto tempo ela levou para falar, mas ela falou. Às vezes nós estamos em situações que às vezes é meio difícil a gente falar de Jesus, não é? Você já se pegou numa situação assim? Que é meio difícil você falar de Jesus, que eu vou falar agora, não tem nada a ver. Pensa a pessoa, quem sou eu? Está fazendo um job no trabalho na casa de alguém lá, fala para essa pessoa aí, que isso? Irmãos, fala, o resto Jesus vai fazer. Amém. É assim que o reino de Deus prossegue, sabe, ele vai avante, com atos assim, atos pequenos, mas as consequências são grandiosas, Nós temos pessoas que vieram para a igreja, tem muitos irmãos aqui, que às vezes você veio para a igreja por causa de uma simples palavra, que alguém falou a você, e hoje você está aqui firme na casa do Senhor, anos servindo ao Senhor Jesus já, mas foi por causa talvez de uma simples palavra, às vezes uma palavra bem soft, bem suave, às vezes uma palavra dura, mas foi rápida e dura. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Pum, acontece, amém? Não importa onde você esteja ou a situação que você esteja, nós devemos falar de Jesus, amém? O que Jesus pode fazer. Eu tenho colocado isso um tempo na minha vida, irmãos. Isso, que o quê? Eu estou no trabalho, eu vejo que alguém está necessitando de uma coisa, pedir para orar pela pessoa. A pessoa pode ser um ímpio que for, não gostar de Deus, mas se você oferecer uma oração e ela estiver na dificuldade, ela vai querer, irmãos. Que está no ser humano. O ser humano pode ser orgulhoso que for, durão, grande, forte, mas tocou na carne dele, irmão,
abaixa, viu? Abaixa, o orgulho quebra, pode ser qualquer ser humano da face da terra. Tocou na carne dele, irmãos, aí fica mais fácil para o Senhor trabalhar, amém? Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel capítulo 16. Vamos falar sobre Davi. Nós lembramos de um Davi, um grande rei, né, irmãos? Lembramos de Davi, o grande rei Davi. Mas Davi começou como um anônimo, né? Às vezes você pode falar assim, eu sou anônimo, não sou ninguém, não posso nada. Nos diz a história que certa vez tinha um mestre que tinha alguns discípulos, e um dos discípulos chegou para ele e falou o seguinte: mestre, eu sou um inútil, não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho talento nenhum, eu não consigo fazer o que o outro discípulo faz, ele fala bem, ele faz bem. Talvez você possa pensar assim, eu não canto, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei cozinhar, eu não sei arrumar direito as cadeiras lá fora, não sei isso, como esse discípulo foi para o mestre. Aí o mestre falou o seguinte: olha, eu tenho também uns problemas aí, mas me ajuda no meu que eu vou te ajudar no seu. Aí o discípulo falou, tá bom. Aí o mestre falou o seguinte: meu problema é o seguinte, eu tenho esse anel de ouro, eu quero vender, mas não tenho tempo. Eu quero que você pegue o meu cavalo, monte nele, pegue o anel de ouro e vai lá no mercado da cidade e tenta vender ele para mim. Só que não venda por menos de uma moeda de ouro. Não venda por menos de uma moeda de ouro. E esse aprendiz, esse servo, o discípulo, pegou o anel, né? Colocou no dedo dele para poder não perder, né? E foi o cavalo. Chegou no mercado e começou lá a oferecer: quem quer comprar esse anel aqui, esse anel, quem que dá mais aí e tal? A outra, eu dou uma moeda de prata. Ele, não, moeda de prata não, eu quero uma moeda de ouro. Quem pode dar uma moeda de ouro? A outra, não, eu dou 2 moedas de prata e um pouquinho de cobre. Aí ele, não posso, uma moeda de ouro. E ninguém deu uma moeda de ouro. Ele ficou frustrado porque ele ficou horas e horas no sol quente. E montou no cavalo, voltou para o mestre. E falou: mestre, triste, né? Aí que se achou mais inútil ainda, né, irmão? Aí voltou para o mestre, falou: mestre, né, de cabeça baixa, não consegui vender seu anel de ouro não, mestre. Ele falou: por quê? As pessoas queriam dar só uma moeda de prata, mestre. 2 moedas de prata, um pouquinho de cobre, mas ninguém quer dar uma moeda de ouro. Falar que esse anel era muito, não valia tudo isso. Ele falou o seguinte: então, eles não têm noção do preço do negócio. Pega ele de novo, vai um joalheiro, e ele que conhece o ouro, conhece as joias, ele vai dar o valor certo do anel. Aí ele pegou o anel e foi lá, falei: uma esperança aí, deu servir para alguma coisa. Foi lá no joalheiro, o joalheiro pegou o anel, analisou o anel, olhou. Aí ele falou o seguinte: fala para o seu mestre, se ele quiser vender por 8 moedas de ouro, eu compro, mas fala para ele esperar um pouco, eu não tenho esse dinheiro ainda. Para ter 8 moedas de ouro é muito dinheiro. Aí ele, 8 moedas de ouro? Não, quer que eu deixe o anel aqui já? Eu falei, não, fala para o seu mestre se ele quer vender por 8 moedas de ouro. Aí ele estava saindo feliz, aí o joalheiro falou: não, se ele esperar, eu dou até 10 moedas de ouro pelo anel de ouro dele. Aí o servo, montou um cavalo, voltou lá, já nem bateu na porta, já abriu a porta, já começa, mestre aqui, eu falei com o joalheiro e ele falou que dá até 10 moedas de ouro, mas eu tenho que esperar. Ele falou: é mesmo? Eu falei: tá vendo que alguém que conhece dá o valor? Aquelas pessoas não deram nada, nenhum valor, porque elas não conheciam esse anel. Ele falou: da mesma forma a sua vida, você está se falando que você não pode nada, levando para dentro do seu coração que as pessoas falam que você não pode, que você não consegue, mas aquele que conhece, que é Deus, que você vale, Ele dá o valor por você. Amém, irmãos? Aos seus olhos parece que você não tem valor algum, e aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus, você tem muito valor. Você tem muito valor. A Bíblia nos diz lá em 1 Samuel 16 que Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar protegendo Saul? Vai até a casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um dos filhos deles para ser rei. Ele foi lá, mandou chamar os filhos de Jessé,
Chegou no maior, no primogênito, né? Eliabe. Ele pensou, ó, que homem forte, grande, esse aí vai ser o rei, vou ungir ele. Quando ele pegou na botija, Deus falou com ele: não, esse não, Samuel. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Amém, irmãos? Amém. Aí veio o próximo, foi indo para a escadinha para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Acabou os filhos. Aí Samuel falou: poxa, Deus não vou criar nenhum desses. Jessé, tem mais algum aqui? Jessé falou assim: tem o menor. O menor está lá cuidando das ovelhas. Ele falou: manda chamar que ninguém que vai comer enquanto ele não chegar. Quando ele entrou, irmãos, Deus falou para ele: eis aí o rei de Israel. Unja ele, que ele será o rei. Esse é escolhido por mim. Deus não olha, irmão, segundo os olhos dos homens. Deus olha o coração. Por isso que ele usa os anônimos. Às vezes parece que não tem nenhum talento, mas Deus olha lá dentro. Deus vê poder e graça na sua vida. Deus vê capacidade dentro da sua vida. Na sua simplicidade, Deus vê. Como ele viu Davi, irmãos. Diante dos irmãos, ele não era nada. José, dos filhos de Jacó, era menosprezado pelos irmãos. Mas Deus escolheu José, irmãos. Deus escolheu José. Tem pessoas aqui que Deus vai escolher nessa noite para fazer grandes obras. Escute então a parte de Deus que eu vou te falar em nome de Jesus. Se Deus tem de te engrandecer, Deus vai te engrandecer. Mas não sirva a Deus somente pensando nisso e esperando isso. Sirva a Deus no anonimato. Sirva a Deus quando no anonimato, servindo a Deus, servindo a Deus. Se Deus tem uma promessa para você, Deus vai fazer no tempo dele, amém? Nós temos que continuar no anonimato, servindo a Deus. Servindo a Deus, servindo a Deus, servindo a Deus. Se Deus quiser fazer com você, que Ele fez com Davi, como pastor de ovelhinhas lá, jovem, a um grande rei de Israel, Deus vai fazer. Se Deus quiser fazer com você, que Ele fez com Matias, é Matias, não é? O apóstolo que depois foi escolhido, não foi Matias? Não é Matias? O Senhor me faz a lembrança agora. Quando eles escolheram Matias, irmãos, tinha um outro que era chamado Bar-Jabás, se não me engano assim, João, que era chamado Justo, e tinha Matias. E Pedro falou o seguinte: tem que ser um que está conosco desde o batismo de João. Imagina Matias, está com os discípulos, com Jesus ali 3 anos e meio, com eles, vivendo tudo, vendo todos os milagres, e não sido escolhido. Ele não desistiu. Jesus subiu ao céu depois da sua morte e ressurreição, e ele continuou com os discípulos, em anonimato, servindo ao Senhor. Em nenhum momento ele desistiu. E você vê Jesus falando, repreendendo ele. Ele estava só ali no background ali assim, ó, servindo. Senhor, quer ali? Vou pegar comida. Senhor, quer isso? Eu faço. Anonimato. E aprove ao Senhor exaltar Matias, irmãos. Deus conhece os corações. Quando Pedro orou e falou assim: Deus, Tu que conheces os corações, revela-nos para nós hoje, que a sorte caia para aquele que sua escolha, porque Tu conheces os corações. Matias andou ali, irmãos, quilômetros e quilômetros, passou cansaço, passou tudo aquilo, mas continuou servindo a Jesus. Ele não ficou pensando: Jesus não me escolheu, Jesus não me escolheu como apóstolo, morreu, Judas acabou, Jesus não me escolheu. Jesus, ele esperou, irmãos. Talvez ele nem esperava. Aprove ao Senhor. E o outro discípulo que não foi escolhido? Continuou no anonimato, mas continuou servindo, irmãos. É verdade. O importante é servir. Amém. O importante é servir, irmãos. Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Amém. Aquele que for o menor será o primeiro lá em cima, ó. Lá em cima. Aquele que não for reconhecido aqui na terra será lá em cima reconhecido. Aleluia. Será reconhecido lá em cima. Ele pegou um menino uma vez e falou o seguinte: aquele que for humilde como esse menino, será o maior no reino dos céus também. Amém? Que nós não venhamos a querer ficar granjeando posições,
honras, mas nós vamos granjear assim e servir uns aos outros. É verdade. A ser o menor. Se Jesus quiser elevar de posição, de cargo, te exaltar, Deus vai fazer, mas nós não podemos procurar com nossas próprias mãos. É verdade. Né, irmãos? Amém. Fala para o seu irmão assim, ó, temos que ser o menor. Amém? Anônimos de Deus, mas fiéis. Tem muitos famosos aí, irmãos, que não são fiéis, viu? Aparenta ser fiel e muito espiritual, mas no background, por trás, são infiéis. Amém. Mas Deus quer os anônimos fiéis. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Amém. Amém? Que Deus possa fortificar a sua fé. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento, sendo usado pelo Senhor. Porque recebemos de graça e passamos de graça aquilo que o Senhor nos concedeu. Amém? Gostaria de fazer uma oração enquanto o seu presbítero vem até aqui. Senhor, obrigado pela essa palavra. Que ela possa fazer morada em nossos corações, Senhor. Porque somos terra boa, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha sempre falar nossos corações e venhamos estar lembrando essa palavra, Senhor. Que queremos ser chamados, Senhor, diante de Ti naquele dia. Vem, servo fiel. Venha para a minha direita e entra no gozo que eu preparei para Ti desde a eternidade, Senhor. Essa é a palavra que queremos escutar de Ti, Senhor. Abençoa teus servos, tuas servas aqui que são anônimos, mas são fiéis a Ti. E querem ser, meu Pai, usados por Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. De gratidão ao Senhor, glorificando, pedindo de honra e de glória. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém?